dos Estados Unidos, mais do que até os brasileiros, para ver o que eles estão falando lá, né, que muita gente está pedindo para ninguém vir para os Estados Unidos, estão considerando os Estados Unidos um país já de terceiro mundo, com uma autocracia ali, com um ditador no poder, e que está matando os seus próprios conterrâneos, né? Então, as pessoas estão falando para que algumas pessoas, né, mais com a cabeça um pouco mais arejada, para não venham agora para os Estados Unidos, que está muito perigoso, né? Uhum. O Bezi, o capitalismo anglo-saxão, ao longo desses últimos 200... esse processo começa antes, mas ao longo dos últimos 200 anos, principalmente, logrou consolidar um tipo de hierarquia moral. Porque para transformar todo mundo em mercadoria, é meio acadêmico, tá? O que segue, mas eu acho importante te dizer. Imagina que o capital, enquanto processo, transforma todo mundo em mercadoria e deixa a maior parte da população com a força de trabalho para vender, tá? Como único produto, no sentido de fazer a manutenção da sua subsistência. Fácil para um caraca. Quando todo mundo é transformado em mercadoria, você precisa ter mercadorias que valem mais e mercadorias que valem menos. O que segue ao longo dos últimos 200 anos é a consolidação de uma hierarquia moral que te diz que algumas vidas valem mais do que outras. Também é verdade que depois do pós-guerra, essa estrutura foi capaz de elaborar um tipo de verniz, você me entende? Para não dizer de uma forma tão aberta que a gente não dá a mínima para o que está acontecendo na África subsaariana, a América do Sul não tem que ter direito à soberania, a gente vai fazer o que a gente quiser e a gente pode matar o povo palestino sem grande repercussão na mídia. Tudo isso que você já conhece muito bem. Imagina se centenas de milhares de crianças francesas tivessem sido assassinadas pelo Netanyahu / regime estadunidense. Então é disso que eu tô te falando, tá? Só que o que acontece? O Trump, digamos assim, por ser a personificação desses 500 anos de pilhagem, de estupro, de assassinato, de violência, ele, enquanto indivíduo, ele é fruto da Nova York, da primeira metade de Nova York, que você, como bom conhecedor de cultura popular, sabe muito bem o que é, entendeu? Aquele Roy Cohn, aquelas festas, pó pra caraca, urgia, todo mundo gravando todo mundo pra chantagear depois. O Trump é a personificação nesse sentido de 200 anos desse capitalismo. E o pior ainda, eu te diria que do capitalismo industrial, o Trump é a personificação do capitalismo financeiro, que é ainda mais agressivo nessa direção aí, tá? Então não tem nenhum limite pro que a gente tá vivendo. Soma-se a isso essa dimensão que você mandou do médico. Quem puder, assista. É em inglês, mas assim, o cara tem tanta propriedade no que ele tá dizendo, ele te explica detalhadamente. Você tá vendo isso aqui na mão do cara? Esse aqui, ó, o Epstein Crisis. E para vocês terem uma ideia, a Ana Bonassa, ela do TV Um Cientista, ela segue ele. Tá? Vou começar a seguir também. Ele mostra em imagens, fotos, né, as condições do Trump e fala com muita propriedade, né? Fala com muita propriedade, assim. Muita propriedade, tem o áudio dele, é maravilhoso, é um cara que deve manjar de áudio, de microfone, sei lá, porque o áudio também é muito bom. Ele é muito eloquente na forma como ele explana a propriedade que ele tem. E se vocês assistirem isso em seguida, vocês vão ver do que a gente tá falando. Assim, o cara te dá uma aula do que tá acontecendo com o Trump. Por que eu tracei esse paralelo, o Bezi? Porque a derrocada não é só física e mental do indivíduo Trump, é daquilo que o Trump personifica, você entende? Que é uma derrocada do império estadunidense. Ao longo da nossa história, se você começar do Império Acádio, você vai ver que sempre houve os mesmos sintomas que a gente verifica nos Estados Unidos do começo do século XXI agora. E esse paroxismo, essa loucura exacerbada de não ter nenhum limite, também é típico do que no xadrez a gente chama de linha do esperneio, Bezi. O cara tá tiltado. É isso que fala no xadrez. Ou seja, você já percebeu, enquanto império, que a tua posição hegemônica foi pro caralho. No caso do xadrez, você perdeu a posição porque você cometeu um erro grosseiro, que a gente chama de capivara. Você dá uma capivarada ali, azedou, e a partir daí você fica tiltado tentando reconquistar a posição com base no uso da força. Invariavelmente dá merda. Invariavelmente isso dá merda. Então pode ser que no curto prazo, 6 meses, se ele não for de Olavo, porque isso está realmente na mesa, ele ainda consiga fazer uma manutenção da posição de homem forte, que bota para cima mesmo, que não tem medo, que etc. Mas já do médio para o longo prazo, o que ele está fazendo vai catalisar a derrocada do império estadunidense, Bezi. Eu não tenho a menor dúvida disso.